Queridos, eu quero convidar agora a nossa participação aí especial, né? Hoje nós temos uma pessoa muito especial para participar com a gente. Eu já anunciei desde a semana passada, né? Que nada mais, nada menos do que, olha que bonito. Vai ser chique, hein? Pastora Dejane Souza, né? Aleluia. Gente, eu vou chamar ela assim em muitas situações de meu amor, tá? Vocês não preocupam, não. Tá tudo certo, é o nosso costume. Meu amor, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá com saudade de mim já? Tudo bem. Tô morrendo. A gente tava treinando fazer um beijo aqui, mas tá difícil, sabe? A sincronia, assim. Tem que virar ao contrário, aí eu não vejo como é que ela vai ficar ali, entendeu? Como é que você está se sentindo hoje, pastor? Fala pro pessoal aí. Daqui a pouco Bem, tô animada. Né? Tô animada para a gente fazer a revisão da matéria, né? Esse curso é tremendo, bom demais. Toda vez que a gente volta nele é um novo aprendizado. Então, tô com uma expectativa muito boa. Amém. Glória a Deus. Eu também estou com grande expectativa naquilo que Deus vai fazer hoje aqui, né? Nas nossas vidas e através de nós. Nós vamos começar então a nossa grande revisão aqui. E eu queria pedir à pastora Dejane que estivesse orando na nossa abertura, né? Ora por nós, para que haja revelação do Espírito, para que haja mover de Deus e a gente possa receber tudo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Pastora. Amém. Senhor amado e santo, Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, que nós estamos separando para aprender mais do Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha trazer revelação no nosso espírito e que as verdades que forem ministradas aqui possam fluir na nossa vida, possam produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, é uma alegria a gente poder estar junto aqui. Tem sido uma experiência muito gratificante nesse tempo, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo aí de dificuldade, e a gente percebe assim que esse caminho que nós estamos utilizando, esse recurso que nós estamos utilizando assim, é uma grande oportunidade de estar abençoando a vida das pessoas, né? A gente poder usar o que a gente tem de melhor, né? Ou seja, os recursos que Deus nos deu, para a gente poder estar divulgando a palavra, estar compartilhando a palavra. Nós queremos, na noite de hoje, encerrar um ciclo, né? Nós começamos ali, fizemos uma aula test drive, né? Que foi a primeira aula. Depois na segunda aula, nós já começamos, né? Princípios de revelação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, encerramos. E agora o ciclo normal precisa continuar. Então, nós vamos fazer hoje uma revisão e nós vamos fazer com base na matéria que foi ministrada e nós vamos utilizar o questionário. Então, ou seja, se você está nos assistindo e você é um aluno do curso, né, presencial, o que acontece? Você tem uma apostila. E nessa apostila você tem ali são 19 perguntas que são a revisão, né? Esse nosso curso não tem prova, mas o que acontece? Esse nosso curso, ele é importante que você esteja presente, que você participe, que você caminhe conosco nesse tempo, né? Então, os exercícios é uma maneira de você estar assimilando esse conteúdo. E o que acontece? Você está assistindo, mas você não é aluno do curso presencial, mas está fazendo, participou das aulas. O que eu recomendo? Copie as perguntas aí, responda também e vai caminhando, porque aí o que acontece? Se você desejar ter a apostila, nós podemos conseguir para você. A gente tem até que fazer um pedido ainda para algumas pessoas que estão fazendo o curso, mas que não estão tendo a apostila, e você vai ter essa apostila aí, para você também poder estar estudando durante a semana, durante o tempo. Amém? Então vamos começar então com a proposta que eu fiz na semana passada foi o seguinte: eu faço a pergunta e a pastora Dejane responde, né? Aí nós vamos caminhando aqui, nós vamos comentar. Então, pega a sua apostila, pega o seu lápis, aí, a sua caneta, né, sua Bíblia, e vamos caminhar junto aí no que diz as Escrituras, no que está preparado para nós. Amém?
Se você está ligado aí, dá um amém aí para me ver que você está ligado aí e que eu posso caminhar aqui, que nós podemos seguir naquilo que está sendo proposto aí. Amém? Eu queria que você ficasse muito atento aí no que a gente vai colocar aí nessa lista preta que está passando aí, né? Esqueci como que chama isso, mas enfim, você ficasse muito atento aí, porque tem muita informação boa para você aí. Amém? Então vamos lá. Nós falamos sobre princípios de revelação, falamos sobre a constituição do homem, né? E eu quero começar aqui, pastora Dejane, colocando a primeira pergunta para você, e você está nos respondendo, né? Nos ajudando aí, a gente vai estar comentando junto, tá bom? Então, tá aí a primeira pergunta, né? Ou seja, o homem é composto de quantas partes, né? Antes de você falar, quem sabe o pessoal sabe isso? Se você souber, você já responde aí nos comentários também, né? O homem é composto de quantas partes? Então, nós somos um ser tripartido, né? Então, nós somos compostos por 3 partes: espírito, alma e corpo. Sempre nessa ordem, né? Espírito, alma e corpo. Nunca corpo, alma e espírito, porque primeiro nós fomos criados em Deus, então primeiro é o nosso espírito. E o nosso espírito é o que nos conecta a Deus, né? Onde nós temos comunhão com Deus, é no nosso espírito. A nossa alma é a nossa personalidade, são as nossas características, né? Quem nós somos. E o corpo, né? O nosso corpo é a parte da matéria, é isso que a gente vê. Muito bem. Amém? Muito bem, explicou cada uma delas, né? Então, assim, vou te dar uma dica, né? Semana que vem você tem que entregar a sua apostila com os exercícios. Olha que colher de chá, nós vamos responder todas as perguntas durante a live de hoje. E se durante essas respostas e tudo, né, você tiver dúvida, o que você vai fazer? Faz a pergunta aí, ó. Então vamos para a segunda pergunta, que é, né, por que nós devemos perceber o nosso próprio espírito? Por que nós devemos perceber o nosso próprio espírito? Responde para nós aí, pastor. Então, é fundamental a gente perceber o nosso espírito, porque é através do nosso espírito que nós nos conectamos a Deus. Então, se eu não percebo o meu próprio espírito, não tem como eu perceber o espírito de Deus, né? Eu ouvir o que ele quer falar, sentir, né, no meu espírito. Então, é fundamental a gente entender essa diferença, né? Começa a gente entendendo a diferença, o que é espírito, né, o que é alma, o que é corpo. O corpo é sempre mais fácil de definir, né? Mas sempre, eu durante toda a minha vida cristã, até conhecer esse curso, eu tinha muita dúvida, porque eu nunca sabia o que era alma, o que era espírito, né, até onde era um, até onde era o outro, e esse curso foi um divisor de águas na minha vida. E é fundamental a gente entender essa diferença, porque nós só podemos nos conectar a Deus através do Espírito. Então, se eu não identifico o meu espírito, como que eu vou me conectar a Deus, né? Então, a importância de nós discernirmos, né, perceber o nosso espírito, é porque é através dele que nós temos comunhão com Deus. E eu creio que a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade de se relacionar com Deus exatamente por causa da falta desse entendimento. Quando a gente não entende, ou seja, que nós somos corpo, alma e espírito, quando a gente, ou seja, muitas das vezes as pessoas vivem assim, já ouviram falar disso, mas parece que não dão muita importância. Mas às vezes não percebem o quanto que, na verdade, ou seja, isso vai trazer relevância no nosso relacionamento com Deus, né? A gente viu aí que, por exemplo, a importância do nosso espírito, né? Ou seja, as funções, a gente começar a perceber no nosso dia a dia essas funções. Eu já tive muitas oportunidades assim de perceber que às vezes eu falhei em alguma coisa, mas no fundo eu já sabia que eu deveria ter feito diferente. Eu não fiz por teimosia, né? Eu tive a intuição, ou seja, mas é aquele negócio, se você falhar em perceber as direções do Espírito, em perceber aquilo que Deus... É a maneira de Deus também te conduzir, te dirigir, né? Gálatas vai dizer, né? Se nós vivemos no Espírito, é necessário que nós andemos no Espírito. É possível andar no Espírito sem perceber o Espírito?
Não. Não tem jeito. Então, ou seja, tudo começa nessa percepção, você entendendo que você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo, aí você entende as funções, agora você começa a se relacionar com o Espírito Santo de uma outra maneira, entendendo, ou seja, seu espírito foi amalgamado. Eu gosto muito dessa expressão, amalgamado. Ele foi unido ao Espírito de Deus, e por isso, ou seja, é importante que quando você percebe o seu espírito, na verdade você está percebendo o próprio Deus. Amém? É isso mesmo? E é semelhante, digamos que a pessoa compra lá um iPhone 11, né? Ou seja, é de última geração, um aparelho de última geração. Mas ele não sabe usar e também não procura aprender a usar. Então, ele vai ter o benefício que esse aparelho pode fornecer para ele? Não, porque ele não sabe para que serve, como que ele funciona. Então, o nosso espírito também é assim, a gente só vai saber usar se a gente souber o que é, né, como funciona, para que ele, por que Deus criou, para que ele serve, né? E é tão interessante isso, e esse curso, eu louvo a Deus mesmo por Deus ter nos dado essa revelação, que eu tinha muita curiosidade a respeito de alma e espírito, o que era alma, o que era espírito. E eu nunca tinha encontrado alguém que tivesse me dado não uma resposta contenta, ou seja, uma direção. E chegou ao ponto de eu desistir, falar, desisto, eu não... É tipo assim, é como se fosse a mesma coisa. Na minha cabeça, alma e espírito era uma coisa só. Né? Mas para Deus, Deus viu a minha... até a necessidade de saber disso, né? E o meu interesse. E Deus preparou que a gente, né, tivesse acesso a esse curso e ter essas revelações que nós temos, né? Através da vida do pastor Aloysio. E é bênção demais. Então, glória a Deus, né? Fui satisfeita nas minhas... Estou sendo ainda, né? Constantemente, nas minhas curiosidades. É verdade. E a gente vai, como dizer, eu creio que isso tudo vai nos ajudar, né? Tipo assim, essa matéria é básica para tudo aquilo que nós vamos aprender ao longo do curso, né? Questão número 3, vamos lá. Quais são as funções básicas do Espírito? Quais são elas? Responde para nós, pastora Dejane. Posso falar? Pode falar, por favor. As funções do Espírito é intuição, comunhão e consciência, né? Intuição é aquela questão de você sentir, é uma sensação que você sente no seu espírito, né? Como se, digamos que você vai fazer uma compra, mas assim, no fundo você tem um desconforto, você não tem certeza, você gera aquele, né? Ou algum lugar que você fosse, alguma coisa que você fosse fazer, gera um desconforto dentro de você. Aí depois você faz, dá errado, e aí você fala assim, tinha alguma coisa me falando para não fazer. Então, isso é intuição. É assim que Deus se comunica com a gente. Comunhão é relacionamento, é estar junto, né? Então, é função do Espírito, comunhão. E consciência. Consciência, você já deve ter visto aquele ditado, sua consciência é seu guia, né? É exatamente isso. Então, uma expressão que eu gosto muito de usar: se a sua consciência te condena, Deus também te condena. Por quê? Porque Deus fala na nossa consciência. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, né? Porque é muito importante para a gente tomar as decisões corretas e saber ouvir a Deus, porque Deus sempre está falando, a gente que às vezes não está ouvindo, né? Então, ele fala na intuição, na comunhão e na nossa consciência. É interessante a gente pensar sobre isso, ou seja, de maneiras práticas, né? Você falou de uma coisa aí que é o falar de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso e, na verdade, às vezes até não consegue ter essa experiência de ouvir Deus, porque, na verdade, primeiro problema, não consegue perceber o seu espírito. Se não consegue perceber o seu espírito, não vai ouvir a Deus. Segunda coisa, segundo problema que a gente percebe que muitas pessoas têm, eles querem ouvir a Deus e não necessariamente, eu quero dizer que Deus não possa fazer dessa forma. Deus pode fazer da forma como Ele quiser, mas muitas das vezes as pessoas querem ouvir a Deus como a voz de trovão, né? Ou seja, de uma maneira audível. Deus pode se comunicar aí dessa forma? Pode, se Ele quiser.
Agora, o que nós precisamos entender? Deus, ele desenhou a maneira de fazer essa comunicação. Deus, ele planejou isso. Deus é perfeito em todas as coisas. E o que acontece? É interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas das vezes a gente quer ouvir a Deus por meio dos nossos ouvidos, né? Ou seja, de uma voz audível. E a gente não percebe que Deus é muito mais sábio do que nós. Por quê? Uma voz audível, ele seria um estímulo exterior. E o que acontece? Todo estímulo exterior, você está sujeito a falhas. Por exemplo, pode ser que você vai ouvir alguma coisa, às vezes a gente está conversando, fala, o que você disse mesmo? Às vezes não ouviu perfeitamente. Então, ou seja, a conexão com Deus ela é mais interna, ela não tem, ou seja, ela é no seu íntimo. Ou seja, a vontade de Deus é se comunicar conosco sem interrupções, sem intermediários, é comunicar com você diretamente. Por isso, ele fala com você do seu espírito. Tem um escritor, eu cito isso muito, ele chama Dallas Willard. Dallas Willard, ele fala duas coisas que é importante para a gente pensar. A primeira coisa é que ele é o autor daquela expressão que dentro do homem há um vazio tão grande que nada pode ocupar esse vazio. Esse vazio só é ocupado pelo próprio Deus. Foi ele que desenhou esse pensamento, que primeiro expressou esse pensamento. A coisa que ele fala sobre isso é que ele fala sobre a voz de Deus. Como que é a voz de Deus? Como que Deus fala conosco? Deus fala por meio do nosso espírito. Né? Nós falamos da intuição, consciência e comunhão. Mas a voz de Deus, elas são pensamentos que estão em nós, mas que não tiveram a sua origem em nós. Foi feito um download direto do céu, assim, para o seu espírito, e foi colocado dentro de você. Cabe a nós fazer o quê? Perceber isso tudo. E aí, ou seja, essas funções básicas do espírito nos ajudam exatamente nisso, né? Quando Deus trabalha com impulsos, né? Ou seja, com a intuição, quando ele trabalha com a restrição, né? Ou seja, a sua consciência, você não deveria fazer isso e tudo. Quais são as 4 formas, né, de exercitar o próprio espírito? Quais são elas? Bom, primeiro é quebrantamento, né? O que é quebrantamento? A ideia de quebrar, né? Uma coisa quebrada é uma coisa que não está inteira, então nós precisamos de uma parte para completar o que está quebrado, e essa parte é o Senhor, né? Ou seja, é estar sensível, é estar dependente, reconhecer que realmente a gente precisa de Deus. Segundo é a palavra, né? A palavra de Deus é que nos transforma, é que, né, pode mudar a nossa vida, é a palavra. Oração em línguas também, né? É fundamental para a gente ter revelação, para a gente ter experiências com Deus. Então, o orar em línguas também é uma forma de exercitar o nosso espírito, né? E isso precisa ficar bem claro que o orar em línguas não é só quando você sente, né? Então a gente não precisa sentir, porque oração no espírito é no espírito. Então não é alma, sentimento é alma. A gente não precisa sentir para fazer. Tem gente que ora em línguas só quando vai naquele congresso de fogo mesmo, e aí na hora lá né, daquelas orações e tudo, aí sente, né, a emoção, ou seja, aí depende da emoção para exercitar o espírito, e isso não é correto, porque a oração em línguas eu posso fazer ela em todo tempo, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que orar sem cessar. Esse orar sem cessar é essa oração no espírito, que eu posso fazer enquanto trabalho, enquanto faço uma faxina, ando na rua. Então, oração em línguas é fundamental para o nosso amadurecimento, né, como cristão. E rejeitar a passividade, porque Deus não é um Deus invasivo, né? Ele só vai fazer aquilo que nós desejamos que Ele faça. Ele não vai chegar arrombando a porta. Então, ou seja, eu preciso querer fazer, eu preciso estar desejoso por aquilo. Então, quando isso acontece, com certeza a gente exercita o nosso espírito, e exercitar fala de fortalecer, né? Por que as pessoas vão para a academia? Para se exercitar, para fortalecer os músculos. Então, o nosso espírito também precisa desse exercício diário para ele
se manter fortalecido e a gente está 100% conectada com o Senhor em todo o tempo. Então vamos listar rapidinho. A primeira é Quebrantamento, quebrantamento. palavra. Eu estudo da palavra, alimentar da palavra. Isso. O que mais? Oração em línguas. Oração em línguas. E rejeitando a passividade. Então, ou seja, essas 4 coisas, elas são fundamentais na nossa dinâmica devocional, né? Então, ou seja, eu destaco delas todas, eu acho que talvez aqui as pessoas têm mais dificuldade de compreender, na verdade, nem tanto os novos convertidos, mas muitas das vezes os velhos convertidos, as pessoas que às vezes vieram de outras igrejas, eles têm dificuldade de entender essa questão do orar em línguas, né? Tanto eu quanto a pastora Dejane, nós temos a mesma origem de fé, né? Eu fui criado na Assembleia de Deus e a pastora Dejane também se converteu na Assembleia de Deus, né? E a Assembleia de Deus é uma ótima igreja, uma igreja abençoada, e eu sou grato a Deus por isso e grato por todo o legado de fé que eu recebi a partir deles, né? Ou seja, tenho grandes amigos, tenho respeito por eles. Contudo, o que eu percebi? Eu fui batizado no Espírito Santo com 13 anos, num acampamento de carnaval. E até os meus 20, então pensa bem, dos 13 até ali os 29, 28, mais ou menos, a minha experiência com o Espírito Santo ela era muito marcada pela a questão emocional. Por quê? Eu só falava em línguas quando eu sentia assim aquele frio na espinhela, né? Eu costumo dizer isso. É aquele frio na espinhela, é quando o culto estava assim sensacional, ou seja, eu condicionava o falar em línguas, e aí era uma questão pessoal minha, né? Ou seja, porque eu aprendi dessa forma, e na verdade eu acredito que não é que seja um ensino errado, mas um pouco limitado ainda, né? E o que acontece? O nível de revelação que eu tinha até aquele momento. Então, eu condicionava a manifestação da oração em línguas a um estímulo emocional, a um culto de fogo, a um congresso. Então, o que acontece? Muitas das vezes só acontecia nesses lugares, né? Mas na minha dinâmica de vida com Deus pessoal, isso era muito raro. Então, ou seja, eu acredito que muitas pessoas vivem essa realidade de mistificar isso, de tornar complicado aquilo que Deus fez simples. Então, ou seja, oração em línguas é para ser usado continuamente, é algo que vai exercitar o seu espírito para que você possa ter mais intimidade com Deus. Quando a gente vai olhar e vai perceber que a nossa luta não é contra a carne, nós vamos perceber o seguinte, que ou seja, a estratégia do inimigo muitas das vezes é tornar complexo aquilo que é simples. Por quê? Que sendo complexo, muitas pessoas fazem o quê? Se afasta disso, não entende, e aí, ou seja, não desfruta disso. E o que Deus quer, na verdade, é que a gente seja simples, né? Então, ou seja, a oração em língua é fundamental, né? O estudar a palavra, tomando ela como alimento, né? Imagina o seguinte, esse tempo que nós estamos tendo aqui, falando da palavra, compartilhando, né? Ou seja, isso aqui para mim é um divertimento, eu estou rindo aqui, e na verdade eu gosto disso. Agora, ou seja, e é importante que isso exercita o meu espírito. O quebrantamento, né? Você de fato se quebrantar diante do Senhor, você entender que você precisa de Deus e rejeitar a passividade. Eu acho que isso também é importante, porque muita gente, vou te dar um exemplo disso. A gente percebe isso muitas das vezes nos encontros com Deus, né? Quando nós vamos, já há algum tempo, eu tenho sido a pessoa que ministra a palavra sobre o Espírito Santo, né? E aí o que acontece? O que eu percebo nessa aula? Muitas pessoas, elas estão esperando ali um estímulo exterior para receber o batismo com o Espírito Santo. Isso é da carne, do ser humano mesmo, né? Às vezes a pessoa, tipo assim, eu ministro a palavra e depois nós vamos ministrar, nós vamos orar com imposição de mãos, porque é isso que a Bíblia ensina. Mas o que acontece? Muitas pessoas não recebem porque elas ficam travadas esperando alguma coisa, assim, uma eletricidade, alguma coisa. Não que isso não possa acontecer, mas eu acho que quanto mais a gente se tornar as coisas simples, é melhor, é mais prático. Fica mais fácil de você entender isso. Então, é o que a gente tenta passar. Então, ou seja, rejeitar a passividade.
é para buscar Deus, se levanta, seja intenso na adoração, seja intenso na oração, busca de verdade, por quê? Porque isso vai ativar o seu espírito dentro de você. É uma maneira de exercitar o espírito. Quer acrescentar alguma coisa, pastora? Não, Pastora, eu mais? lembrei do irmão Cabo de Vassoura aqui, mas vamos seguir, senão a gente vai. Outra hora eu conto. Não, se o pessoal quiser, né, eles escrever assim, conta a história do homem, do irmão Cabo de Vassoura. Escreve aí nos Ai, comentários ai. que ele conta para você essa história. Bom, quais são as funções da alma? Funções da alma. Quais são elas? As funções da alma é mente, vontade e emoções, né? Mente, Mente, vontade. mente, vontade e emoções. A mente Isso. é a parte mais importante da nossa alma, né? São os nossos pensamentos, é por onde vêm os estímulos externos. É onde o diabo pode ter acesso, né? Porque a nossa mente é um campo aberto, ela é livre, né? A vontade, que são as nossas decisões, né? Eu vou fazer, não vou fazer. Então, é uma função da alma, vontade. E as emoções, que são os sentimentos, raiva, alegria, amor, né? Todos os sentimentos no geral, né? Estão aqui dentro das emoções, que são uma das 3 funções da alma. Muito bem. Mente, vontade e emoções. Mente, Vamos vontade e emoção. compreender essa questão da mente, da vontade e do, ou seja, mente, vontade e emoções é importante também. Por quê? Até a gente atendeu uma pessoa junto essa semana e a gente percebeu assim a dificuldade que as pessoas têm, na verdade, de diferenciar isso e como que muitas das vezes o inimigo, tipo assim, ele quanto mais confuso você for em relação a isso, melhor é para ele. Como assim, pastor? É porque, na verdade, o que acontece? Nessa confusão, ele acaba fazendo com que você confunda coisas que são emocionais para coisas assim, como se fossem espirituais, tratando coisas emocionais como se fossem espirituais e tratando coisas espirituais como se fossem emocionais. Vou te dar um exemplo básico que trava as pessoas. É o que eu vivia antes, né? Porque eu dependia de um impulso emocional para que eu pudesse exercitar o meu espírito. Onde que estava o prejuízo? Eu exercitava pouco o meu espírito por causa disso. Porque aí o que acontece? Momentos assim, no momento de adoração no culto, então, vamos imaginar que todo culto fosse assim sensacional e fosse fogaréu. A maioria das pessoas vai, vamos falar assim, uma vez no culto, 2 vezes no culto por semana. Então, ou seja, é muito pouco. Quando a vontade de Deus é que você faça isso todos os dias. E aí, por que isso acontece? Porque a pessoa quer sentir alguma coisa. Então, ele tá atribuindo ele está condicionando a manifestação do Espírito a algo que é emocional, ele quer sentir, ou seja, ele quer ter a sensação. Então, na verdade, ele está confundindo a alma, as funções da alma, né, com as funções do Espírito. E, na verdade, ou seja, cada um é muito importante a gente dizer isso, né? Porque às vezes, para alguns, parece que a alma é do capeta. Não, a alma não é do capeta. A alma, ela é sua, né? Você que possui a sua alma, certo? E o que acontece? Você tem que transformar a sua alma. Sua alma, ela foi danificada pelo pecado, pela queda. E aí o que acontece? Isso quer dizer o seguinte, que a sua alma tem coisa de Deus, ou seja, Deus criou a sua alma com um propósito, e a sua alma, alinhada ao seu espírito, vai ser um canhão nas mãos do Senhor. Mas muitas pessoas fazem o quê? Ou demoniza a alma, né? Porque aí tudo, tipo assim, tudo que é ruim é alma. Então, ou seja, até às vezes usa de uma maneira assim muito negativa a ideia do crente almático, né? O que é o crente almático? E é importante a gente observar também que a gente ouve com muita frequência, né? Essa semana passou mesmo, eu ouvi isso, né, de uma pessoa de uma outra igreja, conversando com ela. Ela falou assim: eu vou no culto e não sinto nada, eu quero sentir, eu quero, né? E isso, assim, o diabo engana tantas pessoas por falta desse conhecimento, né? Porque, primeiro, a gente não vai no culto para sentir nada, a gente vai para prestar um culto a Deus, né? Nós estamos indo adorar a Deus.
E para eu crescer espiritualmente, eu não preciso sentir nada, eu não preciso sentir, né, aquele reboliço na alma, ou seja, é independente das minhas emoções. Então, isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente quer julgar, às vezes a pessoa está com o espírito bloqueado, não está exercitando, e aí ela quer julgar o peso de não sentir a presença de Deus em cima do pregador, em cima do louvor, em cima de quem está ali, né, dirigindo o culto. E isso é um engano muito grande, porque, primeiro, nós estamos prestando um culto a Deus. Segundo, eu não preciso sentir, né? É igual quando a gente se alimenta. Quando a gente come frutas, verduras, a gente vê isso agindo no corpo da gente? Não, de forma física a gente não vê, mas lá dentro algo está acontecendo, né? Tanto, né, qualquer tipo de alimento, seja para o bem ou para o mal do corpo, ele vai surtir um efeito. Então é a mesma coisa. Eu não estou vendo, mas no meu espírito algo está acontecendo. Por quê? Porque eu tirei um tempo, estou ali, né? Estou sendo disciplinada nisso e estar buscando a Deus. Então é independente o que eu sinto ou deixo de sentir, né? Então, eu estou ali para prestar um culto a Deus. Então, quando a gente presta um culto a Deus, Deus com certeza vai retribuir aquilo, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Eu acredito que o que a gente está falando, amor, já ajuda a responder também a pergunta de número 6, né? A pergunta de número 6 é a seguinte: por que é perigoso viver, então, uma vida cristã na alma, né? Por que é perigoso, né? Por que é perigoso viver uma vida cristã na alma? Pode continuar aí. Exatamente por isso, né? Porque alma é sentimento, vontade, né? É mente, então, ou seja, onde vêm os estímulos externos, as setas malignas vêm na nossa mente, né? E aí, né, a pessoa que vive na alma, ela vai viver achando que ela tem que sentir, que para Deus, para ela perceber que Deus se manifestou, ela tem que sentir uma coisa diferente no corpo, né? Na alma. Então, e a Bíblia vai dizer que muitas passagens na Bíblia, né? A Bíblia fala coração se referindo à alma e algumas se referindo ao espírito, né? E a Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nesse sentido, é a alma, porque a nossa alma é enganosa, né? Então é por isso que nós precisamos transformar ela, para que a gente não seja enganado por ela. Porque carne, quando a gente fala carne, né? Ah, fulano está na carne. Carne é a junção da alma com o corpo, né? Alma e corpo juntos é carne, é um viver carnal. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, transformar a nossa alma, porque a nossa alma ela é assim com a carne, né? A tendência dela é satisfazer os desejos da carne, porque o nosso corpo ele tem uma necessidade de ser satisfeito o tempo todo. Então a alma está muito relacionada com isso por causa dos sentimentos, né? Então, nós não podemos ter um viver cristão da alma, porque senão vai ser um crente derrotado, né? Se viver pelas emoções, pelo que sente, vai ter uma vida derrotada, porque os nossos sentimentos são muito enganosos. Hoje você gosta de uma coisa, amanhã você já mudou de opinião. E no espírito, não. O nosso espírito, ele é firme, né? Quando a gente tá ligado em Deus, nós somos convictos do que nós queremos. E a alma, não. A alma, né, igual você falou, ela é de Deus também? Sim, foi Deus que criou. Mas ela precisa estar alinhada com o Espírito, né? Aí sim, a gente vai ter um viver cristão conforme a vontade de Deus. Verdade. Queria que você comentasse aí, a participação da Delaine. Olha aí, ó. Consegue ler aí? Crente almático vive segundo as suas emoções. Tá certo ou tá errado? Exatamente. É isso mesmo. Tá certo, é isso mesmo. Então, E a gente vê, às vezes, cristãos, e isso, gente, não depende de quanto tempo você é cristão. Porque você pode ser um cristão que converteu há 1 ano
e você ter um amadurecimento muito grande, porque você teve esse entendimento, e você pode ter uns 50 anos de cristão, mas viver uma vida almática, né? E é muito triste essa vida da alma, porque às vezes a pessoa ela se aprisiona, ela aprisiona o outro, né, por causa de sentimentos, porque não se permite, né, e não quer também, né, buscar conhecer, e aí cria situações assim bem tristes, né, que poderia ter vivido uma vida plena em Deus e às vezes vive uma vida assim meia boca, né, porque viveu no nível da alma, e a alma ela nos engana. Se ela não tiver alinhada com o espírito, ela nos joga no buraco. Verdade. Alma mais carne, como você diz, alma mais corpo, né? É carne, É né? carne. É Isso. tudo que de fato o inimigo quer trabalhar nas nossas vidas, né? Agora, em relação à alma, nós precisamos ter uma atitude em relação a ela, e essa atitude é transformar a nossa alma, né? Como que nós podemos transformar a nossa alma? Como que a gente pode fazer isso? Romanos 12:2, né? Renovação da mente. É renovar a mente, né? O que é a ideia de renovar? Quando você fala assim, vou renovar o guarda-roupa, você vai tirar aquilo que já tinha ali, que você já tinha, já possuía, e vai colocar coisas novas. Então, é a renovação da nossa mente. É a forma principal de nós transformarmos a nossa alma. É renovando a nossa mente, né? Transformando. E ela é Os... renovada. Desculpa, pode continuar. Pode perguntar. E ela, tipo assim, ela é renovada com base em quê? Ou seja, através do quê? Da palavra de Deus, né? Então, quando você tira o que era velho, o que é o novo que você precisa colocar? É a palavra de Deus, a palavra de Deus é o nosso manual de vida, né? Tudo que nós precisamos está na palavra, é o que nós cremos, é o que realmente, né, Deus deixou para nós, para a gente ter como padrão de vida. Então, é a palavra de Deus, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Então, ou seja, de fato, ou seja, transformar a nossa alma, ela acontece pelo não se moldar o padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, que acontece por meio da palavra, para que a gente possa desfrutar daquilo, ou seja, do que é bom, perfeito e agradável. Agradável. Amém. É só assim que nós vamos disputar. Agora, uma questão importante é o seguinte: o processo, assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você respondesse de maneira assim, objetiva. Quando é que começa o processo da transformação da alma e quando é que termina? Quando é que ele vai terminar? Ele começa a partir do momento que nós recebemos Jesus, né? Que o nosso espírito é vivificado. Então, quando eu aceito Jesus no meu coração, meu espírito é reconectado a Deus, ali, né, já começa a transformação da alma. E é nisso que nós não podemos ser passivos, né? Nós precisamos buscar constantemente essa transformação, porque vai acontecer de pessoas que vão receber Jesus no espírito, vão receber a salvação, mas eles nunca vão crescer, nunca vão desenvolver a fé, nunca vão amadurecer espiritualmente, né? Segura Então, um pouquinho isso aí, porque isso aí é daqui a pouquinho, tá bom? começa. Então começa aí. Quando que Começa, termina? termina só ou quando Jesus vier, né, nos buscar, ou seja, quando a gente dormir no Senhor, ou quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja mesmo, né? É diário essa É muita transformação da coisa para a gente alma, falar, né? É muita é coisa, né? diário, muita coisa.